Nós estamos vivendo um tempo dificílimo. Não porque as coisas são difíceis, porque sempre foram. Alguém diz, hoje está mais difícil do que antes. Os mais antigos dizem, antes era mais difícil. E nós acabamos entrando em um duelo de quem tem o direito da maior dificuldade. O texto que nós lemos fala da história de um moço chamado Josué. Moisés dirige o povo por 40 anos. Quantos anos? Quantos anos? Moisés dirige o povo por 40 anos no deserto. E agora que está prestes de entrar na terra prometida, a Bíblia Sagrada diz que Deus chama Moisés em cima do Monte Nebo e diz: Moisés, você vê a terra? Moisés diz: sim, Senhor. Terra linda, perto de palmeiras. Consigo ver as águas e os riachos cristalinos que correm ao redor de Jericó. E Deus diz: pois é, mas eu tenho uma notícia triste para você. Você não vai pisar o seu pé lá. Eu vou esperar os irmãos chegar no culto. Moisés, você não vai poder tocar os seus pés lá. A Bíblia diz que Moisés morre. E quando Moisés morre, a Bíblia Sagrada diz que Deus manda os anjos pegar o corpo de Moisés para que não houvesse um tipo de idolatria. Apesar de 40 anos liderando o povo, a admiração do povo era muito grande para com Moisés. O respeito que se tinha para com o seu líder era muito grande. Mesmo que durante a caminhada tivesse levantado-se rebeldes, mas nós não podemos pragmatizar ou generalizar quase 3 milhões de pessoas. A Bíblia Sagrada diz então que Deus agora levanta Josué. Quem Deus levanta? Quem morreu? Quem Deus levanta? Quem morreu? Deus levanta Josué para que Josué liderasse o povo na chegada à terra prometida. A Bíblia Sagrada diz que quando Josué está revivendo o luto de Moisés, 40 anos também era de se esperar que houvesse um luto respeitoso. E segundo a cultura judaica, os lutos duravam de 30, 40, e dependendo do alto nível que a pessoa, o status que a pessoa possuía, esse indivíduo era enlutado até por mais de 90 ou 120 dias. Mas Deus tem pressa em cumprir a promessa dele sobre a vida na nação de Israel. Mas você não entendeu? Deus tem pressa de cumprir a promessa na vida de Israel. Eles já haviam retardado a promessa de Deus por causa da desobediência, por causa da incredulidade, por 40 anos. E Deus está dizendo: o que eu queria ter cumprido há 40 anos atrás, eu tenho pressa em cumprir. Mas aí, Josué, eu te levantei confiando em você, apostando em você, mas você tem se demonstrado um covarde. Está no texto, irmão. Porque ao invés de você se levantar e se posicionar como o líder que eu escolhi, você está com medo. Espera a igreja chegar.
Diga para quem está do seu lado, diga: é tempo de romper com medo. É tempo de rompermos com medo. Nós temos medo até de aceitar a palavra de Deus, com medo do efeito que ela vai provocar sobre a nossa vida. E deixa eu te dar uma notícia: ela vai ter que provocar algo mesmo, porque a própria palavra de Deus, o profeta Isaías diz: nenhuma palavra do Senhor vem e volta vazia. Ela não volta o quê? Ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Então ela vai ter que provocar alguma coisa mesmo. É entendível a mentalidade de Josué. Josué está há 40 anos debaixo da liderança de Moisés, certo? Quantos anos? 40 anos debaixo da liderança de Moisés. Criou-se uma crença limitadora na mentalidade de Josué. Josué está chorando. Josué está dizendo: não vai dar certo. Se você ler os primeiros versículos, você vai entender o que eu estou falando. Porque Deus começa dizendo: assim como eu fui com Josué, eu vou ser com você. Ou seja, ele estava dizendo: Deus, o Senhor foi com Moisés. Senhor, o Senhor usou Moisés. Senhor, Moisés batia na rocha e a água saía. Senhor, Moisés tocava numa vermelha e uma vermelha abria. Senhor, quando se levantavam contra Moisés, o Senhor mesmo vinha tratar com o indivíduo. Senhor, aí Deus está dizendo agora para Josué: Josué, como eu fui com ele, eu vou ser com você. Ele havia criado algumas crenças que limitavam o potencial daquilo que Deus tinha para a vida dele. Deus havia dito: eu escolhi você no lugar de Josué, ou de Moisés. Josué, filho de Jefoné, eu escolhi você no lugar de... Irmãos, imagine o privilégio de ser escolhido para substituir um dos maiores líderes da história. Mas ao mesmo tempo que é um grande privilégio, é normal sentir medo, porque alguém que liderou com a excelência, a ousadia com que Moisés liderou, não é fácil assumir ou dar continuidade do que Moisés havia começado. Agora Deus está dizendo: eu apostei em você para você dar continuidade naquilo que Moisés começou. Moisés andou 40 anos, mas é com você que eu faço o povo alcançar a terra. É contigo que eu faço Moisés alcançar a terra, ou o povo alcançar a terra prometida. Deus está tão decidido a abençoar a nação de Israel, mas só que o homem que Deus quer usar está com... não, tem mais gente aqui. Os que estão com medo também, pode responder. Josué está com... Josué está com medo. Olha o que Deus diz para Josué: Josué, não se apavore nem desanime. Outras versões dizem: não tenha medo. Não tem o quê? Medo. Se Deus está falando que é não para ele não ter medo, então é que ele tinha? Não estou deduzindo nada aqui, está no texto, irmão. Josué estava com medo, mas o medo estava proibindo Josué de alcançar aquilo que Deus havia determinado para a vida dele. Muitas vezes nós temos uma promessa da parte de Deus. Em muitas circunstâncias nós temos promessas da parte de Deus, mas o medo nos paralisa de viver o que Deus tem para nós. O medo de se arriscar, o medo de tentar, o medo de ouvir a voz de Deus, o medo de ouvir Deus dizendo: sai do meio da sua parentela, o medo de Deus falar para você: abre mão de tudo e faça o que eu estou te mandando.
O medo nos paralisa. Você pode ter um excelente potencial, mas se você tiver medo, ele vai inibir todas as áreas potenciais da sua vida. O que Deus está dizendo para Josué: Josué, eu tenho um propósito, entregar a terra prometida para o meu povo através de você, mas você nessa posição, você com esse sentimento, você não vai conseguir cumprir o propósito que eu tenho. Pastor, fui escolhido por Deus, Deus me separou, Deus me escolheu, Deus me chamou, Deus falou comigo já tem 20 anos. Perdoe-me, mas deixa eu te falar, e o que aconteceu nesses 20 anos? Não, eu vou perguntar de novo, só para os irmãos que vieram. E o que aconteceu nesse tempo todo que a promessa foi feita? Por quê? Porque Deus não tem obrigação de descer na terra e fazer por mim aquilo que é responsabilidade. Deus disse que ia entregar a terra prometida para quem? Para o povo? Vamos lá, Bíblia, ó. Para o povo, através de quem? Josué. Mas Josué está sentado sem fazer? Por isso que a ordem é: levanta-se. O cara está lá sentado dizendo assim: Senhor, acabou tudo. Eu sei que o Senhor tem uma promessa aí, falou que vai fazer, mas é o seguinte: Moisés morreu, e agora? Aí Deus está dizendo: assim como eu fui eu serei. Uma palavra dessa não era para nos animar. Mas e por que nós continuamos com medo? Porque ele continua sentado e prostrado, até que Deus levanta, entrar agora e confrontar. Diz: levanta-se e reaja, porque eu quero fazer o povo herdar a terra que eu prometi. Em nenhum momento na nossa vida nós viveremos o exponencial de Deus se nós não tivermos a capacidade de reagir diante do medo. O medo é natural, pastor? Sim. Vocês lembram o que significa a palavra natural? Que é da natureza. Vou perguntar de novo, que agora você aprendeu. A palavra natural vem do quê? Natureza, ou seja, tudo que é natural é a essência da natureza. Então, da essência da nossa natureza, nós termos medo. É natural nós termos medo. Agora, como nós reagimos diante do medo é que determina aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É o que determina aquilo que Deus tem para as nossas. É o que determina aquilo que Deus tem para as nossas. Olha aqui, o medo é um dos problemas mais paralisantes em toda a vida. Os nossos medos se manifestam em muitas áreas: medo de desconhecido, medo da tragédia, medo de doença e de morte, medo de pessoas, medo de perder nossos empregos, medo de ataques inimigos, medo de ser mal compreendido, rejeitado, criticado, esquecido, injustiçado e mais um monte de coisa. Tudo isso nós temos medo. Medo de fazer o vestibular e não passar, medo de nós ouvirmos a voz de Deus e obedecer e não dar certo. Olhe para mim, para você entender, em nome de Jesus. É natural, nós temos medo, mas só que nós não podemos reagir diante do medo de forma negativa. O que Deus está dizendo para Josué: Josué, levanta. Josué, seja corajoso. Josué, eu fui com Moisés e eu vou ser com você. Eu disse que eu vou fazer, Josué. O medo não pode ser um paralisador, um inibidor do nosso potencial. Eu comecei a ministrar com 18 anos de idade. Casei e aos 19 eu fui convidado para ministrar em um congresso no estado do Mato Grosso do Sul. Congresso de 3 dias de mocidade. Olha aqui para mim, para você entender. Você acha que eu não tive medo? Olha, irmão, se pudesse voltar no tempo, eu voltava lá e despregava tudo. Porque eu acho que eu falei tanta bobeira.
Você não está entendendo, está olhando assustado para mim. Eu acho que eu falei tanta potoca. Mas sabe por que eu estou aqui 17 anos depois? Porque eu enfrentei o... Tem gente que tem medo até de tentar. É incrível. Tem pessoas que têm medo até de tentar. E isso inibe o potencial de Deus sobre a sua vida. Deixa eu te dar uma notícia. Potencial de Deus não explode. Ele acontece progressivo. Por isso que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, desperta o dom. A palavra original grega ali é desenvolve. Já foi te dada a autoridade pela imposição das minhas mãos, mas você não desenvolveu aquilo que Deus te deu. É tempo de romper com medo. É tempo de nós deixarmos de ser medíocres, de nós vivemos na mediocridade, dizer assim tá bom, desse jeito tá ótimo. Olhe para mim para você entender. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: é tempo de rompermos com o medo. É tempo de nós rompermos com o medo. Quando o medo coloca suas garras firmes em nós, nós ficamos paralisados e nos tornamos suas presas. Sabe por que tem pessoas que não conseguem desenvolver? Ele até tenta, mas ele não desenvolve, porque toda vez que ele sai da sua zona de conforto, ele sai da onde? E toda vez que você sai da zona de conforto, deixa eu te dar uma notícia, vai gerar medo. Você não entendeu? Toda vez que você for tirado da sua zona de conforto, vai gerar medo. Pastor Franklin ministrava ontem e ele fazia me lembrar sobre algo que os coaches estão trabalhando. Tem sido muito usado como técnica para as grandes empresas. É chamada de zona de expulsão. Tem muitas situações que Deus cria para nos expulsar do nosso lugar de conforto. Você não entendeu? Tem muitas situações que Deus nos expulsa da nossa zona. Uma criança quando nasce, você acha que ela nasce voluntariamente? Eu quero sair. O corpo da mulher começa a fazer o quê? Contrações. É o corpo da mulher dizendo para a criança: está na hora de sair. E ele está dizendo: está tão bom aqui, está tão gostoso aqui, está ótimo aqui, eu estou na zona de conforto. Mas o corpo da mulher disse para aquela criança que ele tem que ir. O nosso grande problema é sempre que Deus nos expulsa da nossa zona de conforto. Aí nós começamos: eu não sei porquê dessa prova, a luta está grande demais, Deus me livre com tanta tribulação. Nós não estamos pregando para uma igreja de menino mais, irmão. Não estamos, não. Se fosse outra igreja eu não pregava isso aqui não, mas nós estamos pregando para uma igreja madura, para uma igreja ensinada. Eu estou pregando para uma igreja que foi ensinada. Deus vai gerar em alguns momentos na nossa vida uma zona de expulsão. O que Deus está dizendo para Josué: Josué, eu vou colocar uma zona de expulsão na sua vida. Ou vai, ou eu faço você ir. Ou faz, ou eu faço acontecer para você fazer o que eu quero. Só que a maioria das vezes nós preferimos passar pela zona de expulsão. Aí o mais lindo que eu acho é os testemunhos. Irmão, eu sofri demais. Meu Deus, se alguém tivesse passado o que eu passei. Irmão, deixa eu te dar uma notícia. Quando eu vejo esse tipo de testemunho, irmão, só mostra que a pessoa não amadureceu no processo. Quando eu vejo esse tipo de testemunho, já me entristece. Por quê, pastor? Porque essa é a minha área de estudo, irmão.
eu estudo comportamento há 18 anos. E eu consigo perceber que uma pessoa não mudou nada quando ela começa a chorar para contar o que ela passou. Ai, foi difícil demais. Pelo amor de Deus, pessoas maduras dizem: eu passei, mas hoje eu estou aqui. Ei, eu passei lá, mas olha onde eu cheguei. Olha onde eu estive, olha onde Deus me colocou. Pessoas maduras é assim. Pessoas autopiedosas, ela tem essa característica de ficar choramingando aquilo que passou. Foi difícil demais. Se alguém tivesse passado o que eu passei, eu acho que não suportaria. Olha aqui para mim, se você suportou, o outro também suporta. Em nome de Jesus, larga de achar que você é a última pacote a última bolacha do pacote. Deus te fez suficiente, com potencial suficiente para despertar aquilo que está dentro de você. A águia exerce a zona de expulsão. Ela pega o filhote no ninho. Todos conhecem, que eu já expliquei isso aqui tanto. A primeira camada que é feita do ninho da águia é feita de espinho. Misericórdia, pastor. Sim. E depois ele forra com palha a águia mãe e forra com algodão. Não é bom deitar no algodão. Só que a mãe águia vem trazendo comida, e uma hora ela diz: já está na hora de você aprender e buscar a sua. Você sabe qual que é a primeira coisa que a águia faz? Ela remove o algodão. E ela vai agora olha para a palha seca. E aí de novo, a águia mãe começa a dizer para a águiazinha: você precisa sair, não vou trazer mais comida. E a águiazinha está lá com a boquinha aberta, pedindo para misericórdia. Estou falando de crente não, mas estou falando de águia. Aí a águiazinha não reage. O que a mãe águia faz? Arranca a palha. E agora o que tem por baixo? No algodão é bom, não é? Mas e no espinho? A águiazinha começa a ficar incomodada. A mãe agora diz: vamos agora aprender a voar. A águia mãe pega a águia pequena e leva o mais alto que pode e solta. Não parece que é um bicho ruim? Por isso que a Bíblia diz que o pai só corrige o filho que ama. Por isso Deus nos açoita e nos corrige, porque Ele nos tem por filho. E quem não é açoitado e corrigido não é filho, é bastardo, está na Bíblia. Aí preste atenção, a águia mãe agora solta. A águiazinha tem experiência de voo? Nenhuma. Ela se embola todo no ar e começa a capotar. A águia mãe desce lá embaixo e entra por baixo dela e pega. Aí olha aqui para mim, para você entender. Agora eu fiquei com tanta peninha porque minha águiazinha não conseguiu voar. Agora eu vou levar ela de volta para o ninho. A águia é sábia. Por isso que a Bíblia diz que é para nós sermos como quem? Vocês lêem Bíblia, irmão? É para ser sábio como quem? Aí a águia pega agora o filhote de novo lá embaixo e sobe agora mais alto. Você vai ter mais terreno agora para aprender. Aí sobe mais alto, solta de novo. E a águiazinha voa. A águiazinha sai de novo. Dá uma planada. E a águia mãe de volta. Por baixo. Até a águiazinha aprender a voar. O grande problema é que o nosso medo nos limita a voar mais alto.
Nós estamos vivendo uma grande limitação nos ministérios, nos sonhos, nas promessas de Deus, nas nossas conquistas, porque nós temos medo. Porque nós olhamos para a circunstância e dizemos: eu não estou vendo saída. Olha para mim, é assim que Deus trabalha. Não, você não vai entender agora e você vai ficar até perplexo, mas quando você vê saída, não é Deus. Você não entendeu, vou repetir. Quando você vê saída, não é Deus, porque quem vê saída tem que estar no mesmo caminho, e a Bíblia diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então eu no meu caminho e ele no dele, eu não vou ver nada. Por isso que Hebreus capítulo 11 verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Aí o verso 6 diz: ora, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador. Galardoador é recompensador, é aquele que dá conquista para aqueles que o buscam. Então você está dizendo: é tempo de romper com medo, porque senão você não vai liderar pequeno grupo. É tempo de romper com medo, porque senão nós vamos continuar com igrejas fechadas. É tempo de romper com medo, porque senão nós não vamos alcançar resultados. É tempo de romper com medo, porque senão nós vamos ficar com o nosso ministério estagnado. É tempo de romper com medo, porque senão nós não vamos viver sonhos. Deus está nos chamando para alcançar resultados que nós não havíamos alcançado antes. Mas o que nós temos que fazer, pastor? Romper com medo. Quando o medo acontece, tudo aquilo que Deus tem para nós é sabotado. Você sabe o que é a palavra sabotar? Sabotar é prejudicar de forma oculta, insidiosa, é minar, é impedir, é quebrar, é arruinar. O medo, ele bloqueia as promessas de Deus sobre a sua vida, assim que você perceba. Preste atenção, o que o medo sabota? O medo sabota, preste atenção, o medo sabota promessas de Deus. Não, você não entendeu, irmão, pelo amor de Deus. Eu estou pregando para uma igreja viva. O medo sabota promessas de Deus. Pastor, mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Olha aqui para mim, irmão, texto sem contexto é pretexto para heresia e pretexto para nós tirarmos a culpa de cima de nós. Porque muitas vezes Deus faz uma promessa, mas o nosso medo nos impede de alcançar a promessa. Olhe bem o que a Bíblia diz. O povo de Israel caminhou 40 dias, até o dia em que Moisés chama os espias e diz: vai lá vocês 12. Quantos dias? 40 dias, irmão. Já era para eles tomar posse da promessa de Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando eles chegam, olha o que acontece, preste atenção nisso. Eles voltam. E quando eles voltam tremendo de medo. Números capítulo de número 13, vai lá na Bíblia, pra você não ficar achando que eu estou contando história para você. Números capítulo 13, verso de número 31 e 33, eu vou ler só alguns versos aqui, tem muitos versos, mas eu quero ler só alguns. 31 diz: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Verso 32 diz: espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes, os descendentes de Enaque ou Anaquins, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Quem é que chamou eles de gafanhoto, irmão? Eles mesmos. Porque diante da promessa de Deus, o medo te faz se ver inferior. É muito grande isso para mim é demais, eu acho que eu não vou dar conta, eu quero outra coisa para a minha vida. E Deus está dizendo: filho, a promessa que eu fiz é nessa proporção. Acredita e pega, ou duvida e larga. Acredita e pega, ou duvida e larga. Deus havia dito para a nação de Israel: eu vou entregar a terra e vocês não vão ter que lutar.
Mas os caras vão lá e quando eles chegam e vê os gigantes, os homens de alta estatura, eles voltam dizendo: não dá não, não dá não, porque os camaradas, eles são terríveis, eles são gigantes, eles são grandes, nós vamos morrer, se nós cair na mão daquele povo vai dar problema, se nós cair na mão daquele povo nós vamos ter dificuldade, vai morrer todo mundo a fio de espada. Levanta Josué e Caleb e diz: nós não vamos, porque Deus fez uma promessa, o nosso Deus lutará, o nosso Deus guerreará por nós. Aqui, deixa eu te falar um negócio aqui, irmão. Cuidado com gente medroso. Cuidado com o medroso, porque ele não vai ficar com medo sozinho. Não, você não entendeu nada. O medroso não vai ficar com medo sozinho, ele vai querer te botar medo também. Porque normalmente o medroso queria ter a coragem que você tem. Aí quando você faz isso, você está doido. Misericórdia. Irmão, acho que você está fazendo bobeira. Você está fazendo loucura. Não vai nessa não. Olha aqui para mim, para você entender em nome de Jesus. Foi isso que aconteceu com quase 3 milhões de pessoas. Não vai acontecer com a gente? Pessoas medrosas são tóxicas. Você não entendeu? Pessoas medrosas são tóxicas. A Bíblia diz que eles chegam com tanto medo que eles começam a disseminar no meio do arraial: vão nos matar, vão nos matar. Nós somos como gafanhotos aos olhos deles, nós somos como os gafanhotos aos nossos olhos, nós somos pequenos demais para eles. Quer ver? Verso 14: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta. Vocês estão com a Bíblia aberta, irmão? Verso 14: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta. Mas por que eles estão chorando? Eles viram o gigante? Olha aqui para mim, vamos raciocinar. Bíblia tem que ser raciocinada, irmão. Eles viram o gigante? Esse povo que está chorando, eles foram lá na terra, mas teve 10 medrosos que foi. Quantos eram? 10 medrosos. E quantos eles são? O povo, 3 milhões de. Você percebe o quanto o medo ele é contagiante? Você percebe o quanto o medo é contagiante? A coisa mais desanimadora, irmãos, é você contar projeto que Deus tem para a sua vida para quem não tem a visão que você tem. Esses dias alguém comentou: pastor, não é de muito falar. Não, eu procuro pessoas que estão aliadas com a minha visão, senão eu não falo mesmo. Não vou compartilhar sonhos de Deus para a minha vida com quem não enxerga na dimensão que eu enxergo. Não vou contar propósitos de Deus para quem não está na mesma visão que eu estou. Porque senão daqui a pouco vai gerar medo nele, e o medo dele vai acabar me contagiando. Cuidado com pessoas medrosas, elas são contagiantes. Os 10 medrosos voltam da terra prometida a Maria, e são 3 milhões de pessoas, e tem 3 milhões de pessoas agora chorando em alta voz, dizendo: morremos, não deu certo. Calma aí, eles nem tentaram. Eles nem tentaram. Como que eles estão dizendo que vão morrer? Eles nem foram lá conhecer a terra. Por que eles estão chorando e estão dizendo que não vai dar certo? Porque tem 10 medrosos. Tem 10 medrosos que vieram de lá inflamado e disposto a procrastinar a promessa que Deus havia feito. Porque os caras chegam, irmão Elemar, com tanto medo, que a Bíblia diz que depois deles provocar no meio da multidão esse choro, Deus manifesta e diz assim: ô Moisés, chama todo mundo na porta da tenda. A porta da tenda é o lugar onde Deus falava. Aí Deus se manifesta ao povo, e quando Deus se manifesta ao povo, o povo está temeroso agora, e Deus diz assim: por causa da incredulidade de vocês, por causa da incredulidade de vocês, eu disse e vocês não creram. Incredulidade é o que, irmão? Não crer. Eu disse e vocês não creram. Eu disse e vocês não. Nenhum de vocês pisa na terra mais. Sabe o que eu vou fazer? Os 40 dias que vocês passaram espiando a terra,
eu vou fazer cada dia se tornar em um ano. Todos vocês, está no texto, verso 14, se você ler o capítulo 14, não vou ler não, porque o horário já foi embora. No capítulo 14 diante diz assim, ó, se você, preste atenção, se vocês não creram, eu vou fazer o cadáver de vocês cair nesse deserto. Está na Bíblia? Vocês querem que eu leia? Capítulo 14, verso 9. Somente não sejam rebeldes contra. Rebeldia é o que, irmão? Rebeldia não é só levantar contra, não. Rebeldia é não acreditar no que Deus. Você viu tanto que a rebeldia é de se preocupar? Rebelde não é só quem fala contra, é que não acredita naquilo que Deus falou. Ele é rebelde também. Vou ler de novo. Somente não sejam rebeldes contra e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. Isso aqui são dois homens que têm uma crença e uma fé inabalável. Diz, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo. Não, irmão, eu vou encerrar o culto, Qual que é o capítulo que nós estamos? Qual que é o verso? Diga para quem está perto de você, diga o que está acontecendo, irmão. Vocês ainda estão bicudo porque é da palavra da oferta? Então não? Se tiver, eu te atendo pessoalmente ali depois no meu gabinete. Tem alguém? Então vamos voltar aqui para a palavra? Vamos lá. Somente não sejam contra Eles estão lidando com quem tem a visão. Irmão, não foi Deus que desceu no arraial e falou assim, eu vou entregar a terra. É Moisés que recebe a visão de Deus e envia 12 espias. Mas quando Josué e Caleb fala com o povo, diz assim, vocês estão sendo rebeldes contra quem? Porque você não lida com quem tem a visão, você lida com quem deu a visão. Não, você não entendeu, vou repetir. Você não lida com quem tem a visão, porque quem tem a visão não é dele. Você lida com o dono da visão. Por isso que tem muita gente que não prospera, por isso que tem muita gente que não avança, porque Deus está dando a visão para alguém. Se Deus tivesse que dar visão para todo mundo, não precisava de liderança. Não, vou repetir, Deus está dando a visão para alguém. Se Deus tivesse que dar a visão para todo mundo, não precisava de pastor para subir nesse púlpito aqui, você fazia, sabe, por conta própria. Mas Deus está dando a visão para Moisés. Moisés executa a visão de Deus, mas agora os caras voltam e se rebelam contra Moisés a ponto de dizer assim, é o seguinte, vamos matar esse cara, vamos matar Moisés e vamos levantar outro líder e vamos voltar para o Egito. Aí os caras se levantam e dizem, vocês estão se rebelando contra Quando você se revolta ou se rebela contra uma visão, você não se rebela contra quem tem a visão, mas com o dono da visão. Você não entendeu? 3 entendeu? Quando você se rebela contra uma visão, preste atenção nisso, você não se rebela contra quem tem a visão, mas com quem deu a visão. Por isso que Cristo continua sendo cabeça da igreja. Por isso que Cristo continua sendo cabeça da igreja. Está na hora de nós entendermos que o medo gera pavor, e o pavor gera desânimo, e o desânimo vai gerar inúmeras outras coisas na nossa vida, e nós não vamos sair do lugar. Olhe bem o que diz o texto, vamos lá, verso 32.
14 ainda, o 32 diz assim, ó: os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim, e encontrarão o seu fim nesse deserto, aqui morrerão. Ô irmão, essa palavra é dura demais, essa palavra é muito forte, Deus dizendo para o povo, mas preste atenção nisso. Sabe por que Deus está dizendo isso para o povo? Porque o povo deixou-se ser dominado pelo medo. O medo pode gerar na sua vida inúmeras consequências. O medo pode protelar a promessa de Deus. Irmãos, os caras estão vindo da terra prometida com um cacho de uva carregado por 2 homens. Você não entendeu? É um cacho de uva carregado por 2 homens. Só de ver aquele negócio de longe já dá vontade de sair correndo para essa terra. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra que mana leite e mel. A terra da promessa de Deus. Os caras estão vendo a prova de que a terra é boa e frutífera, mas a Bíblia Sagrada diz que eles têm medo. E aí o medo vai começar a provocar rebeldia. A rebeldia vai começar a provocar rebelião, porque rebeldia e rebelião são 2 coisas diferentes. Rebeldia é o que você sente dentro, rebelião é o que você manifesta fora. Se você não entendeu, eu repito, rebeldia é o que você sente dentro. Por isso que eu disse que a gente tem um monte de rebelde. Paulo escreveu para uma igreja, a igreja de Corinto, e ele chamou essa igreja de rebelde, porque ele diz assim, ó: recebam com mansidão. Se ele está dizendo para esse povo receber com mansidão, é porque esse povo estava relutando para não receber a palavra. Ô irmão, é só ler no contexto, tudo está na entrelinhas. Se Paulo está dizendo para esse povo receber com mansidão, é porque outrora, quando Paulo ensinou eles resistiram. Não aceito, eu não concordo, eu não vou nessa não, pastor nenhum vai querer mandar em mim. Aí Paulo diz: recebam com mansidão a palavra em vós enxertada, para que vocês... Nós só vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós quando a palavra entrar e fazer a diferença. Quando a palavra entrar, enxertar na nossa vida e fazer a diferença, fazer nascer algo novo. Rebeldia é aquilo que está dentro. Ela se torna uma rebelião quando? Quando você sai na porta da igreja: não gostei, não concordei. Rebelião. Rebeldia é quando? E tem um se martirizando aí. Mas segura, irmão, para não se tornar uma rebelião. Viu? Segura, domina ela aí dentro de você. Porque a nossa carne é rebelde. Sabe quem disse isso? Paulo. Paulo diz assim, ó: o bem que eu penso em fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, sem medo de errar, dá uma olhadinha para quem está do teu lado e diga assim: tu é um rebelde. Diga: tu é um rebelde. Mas enquanto você conseguir dominar essa rebeldia, você ainda está isento de pecar. Sabia disso? Se esses 10 caras que voltam de lá, irmão, com o coração fervendo, dizendo: não vai dar certo, não vai dar certo, eu não quero não, se Moisés mandar nós ir, nós vamos no pau, mas nós não vamos. Mas se eles chegassem lá, dominando essa rebeldia dentro deles, eles não teriam se rebeliado.
O nosso grande problema é que às vezes nós estamos vivendo algumas promessas de Deus sendo procrastinada, protelada. Era para acontecer hoje, mas vai acontecer daqui 10 anos. Era para acontecer em 2020, mas vamos ter que esperar 2025. Por quê, pastor? Porque nós estamos diariamente dizendo para Deus: Deus, desse jeito eu não quero, desse jeito eu não concordo, eu queria que o Senhor fizesse assim para mim. Se o Senhor fizer, ei, irmão, se Deus fosse fazer tudo do jeitinho que eu quero, irmão, estava gostoso demais. Aí o Franklin terminou de pregar e diz assim: Deus está te expulsando do ninho. Eu falei: meu Deus, é comigo mesmo, pai. Sim, Jesus, Aí o pastor olha lá de cima do púlpito, faz bem assim, ó. Deixa eu ver se tem mais alguém que me conhece aqui nesse negócio. Deus algumas vezes vai nos expulsar do ninho, da zona de conforto, para que nós possamos viver o próximo estágio de Deus, das promessas de Deus na nossa vida. Está na hora da gente parar com essa mentalidade medíocre. Ah, mas eu quero que Deus faz isso, eu quero que Deus faz aquilo. Enquanto isso, as promessas de Deus estão sendo procrastinadas. Deixa eu ir para frente. O medo é um sabotador de sonhos. O medo é um sabotador de sonhos. Você sabe por que alguns sonhos não se realizam na nossa vida? Por causa do medo. Deixa eu fazer uma pergunta boba aqui: quantos aqui tem sonho? Você que não levantou a mão, Deus te abençoe, você já pode ser enterrado amanhã. Nós já pode fazer o seu velório amanhã. Irmão, quem não tem sonho, você está vivendo para quê? Irmão, quem não sonha, não está vivendo, está vegetando. Porque o que me faz superar hoje é o desejo que eu tenho de conquistar amanhã. O que me faz superar amanhã é a visão que eu tive daqui a um ano. O que mais me faz superar daqui a um ano é a visão que eu tenho daqui a 5 anos. E assim por diante, eu vou superando a cada. Pastor, está na Bíblia, Hebreus 11:13. Eu não gosto de ficar dando dicas sem Bíblia não, irmão. E todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, meu Deus do céu, chega a me dar um arrepio aqui, mas vendo-as de longe, declararam que eram peregrinos e forasteiros nesta terra. Os caras estão dizendo, estou enxergando, está muito longe de se cumprir, mas só que eu não vou desistir não, eu venço hoje, eu venço amanhã, eu venço daqui 10 anos, eu venço daqui 20 anos, mas os sonhos que Deus tem para a minha vida, eu não vou abrir mão.